Bom, vamos falar aí, né, novidades. Eu acho isso muito estranho, né? Mas vamos lá. Eu saí na Folha de São Paulo, Rafael Almeida Riso. Ô, louco. Pois é, põe na tela, né? Presidente de partido do MBL vê implosão do bolsonarismo e pretende explotar Planalto. Renan Santos afirma que antigos aliados estão traindo o ex-presidente. Legenda de direita pragmática, a missão está em fase final de aprovação pelo TSE. Aí beleza, né? Vocês já sabem quem sou eu, desce aí, uma foto meio épica, né? Tô bonitão nessa foto, Riso. Porra. Temos que usar mais essa foto aí, meio romano, né? Vamos lá. Ele vê a direita traindo Jair Bolsonaro em razão de seu enfraquecimento político após o envolvimento da trama golpista. Considera ainda que Lula e a esquerda chegaram fortes para a eleição de 26, como mostraram os atos deste domingo. Renan aprova a condenação do ex-presidente no mérito, mas rejeita na forma. Apesar de estar convencido de que Bolsonaro tentou dar um golpe, diz que votaria contra a punição se fosse ministro do STF, porém chegar cerceamento de defesa. À frente de um movimento que se notabilizou por polêmicas desde que surgiu há 11 anos, Renan disse que precisará se adaptar ao figurino de dirigente partidário, mas sem abandonar totalmente o estilo. Abre aspas, a natureza nossa é questionadora, meio punk rock. Legal, né? Isso é entrevista, como é que se diz? Honesta. Né? Aí vocês viram aí, vamos lá. Como se situa a missão ideologicamente? A gente está se afastando da ideia do liberalismo inicial do MBL e hoje pode ser enquadrado como um partido no campo da direita altamente pragmático. Nosso programa, que é o Livro Amarelo, em termos econômicos, conversa com muita coisa do ponto de vista liberal, mas flerta com o desenvolvimentismo também. Não há um dogmatismo nisso. Essa é a lógica do Livro Amarelo. Se você me apresentar uma boa ideia que tenha sido tocado pelo regime comunista chinês e que não altere nossos princípios básicos, eu quero a ideia do Partido Comunista Chinês. Outro dia eu vi lá, né, um bando de tarado do petismo lá na China. Ai, não tem mendigo, não tem cheiro de mijo na rua. Sim, eles prendem quem faz isso. Vamos prender? Vamos prender quem estiver mijando e vandalizando na rua? Bora, galera, vamos. Ah, a China fez. Parabéns, China. Adorei. Vou aprender com vocês. Xi Jinping, manda aí, ó. Tô taking lessons aqui from you. Tá bom? É isso. Pragmatismo, vamos pegar o que funciona e vamos parar de ficar presos em abstrações. Vamos lá. Essas coisas não são contraditórias? Boa pergunta dele. Vocês defendem política industrial, por exemplo? Aí eu correspondo. Política industrial no Brasil é xingamento. As pessoas vão logo remeter a Sudene e campeões nacionais. Não é o que a gente está propondo. A gente pega as experiências que deram certo, casos de frentes pioneiras, Embrapa, crédito subsidiado para o agro. Você tem um empreendedor funcionando, mas uma empresa pública produzindo tecnologia e articulando essas forças. É o caso da Embrapa, trabalhando com os nossos agricultores, exportando para fora. É basicamente isso, tá? O que a gente não quer é criar o que chamam de inglês de crony capitalism. O capitalismo de compadrio mais vagabundo que tem. Foi claro nessa parte, Rafael Almeida? Sim. Ótimo. A política econômica será mais parecida com a do Bolsonaro ou com Lula? Aí eu respondi. Não vou trabalhar com essas definições porque elas limitam. A política do Bolsonaro eram clichês liberais do Paulo Guedes. A lógica do arcabouço do Haddad, na prática, está permitindo um aumento dos gastos obrigatórios de maneira descontrolada. Isso está indo para um rumo de colapso nos próximos anos. Perfeito, né? O campo da direita já está congestionado com PL, PP, Republicanos, União Brasil, Novo, fora partidos pequenos. Como a missão vai se diferenciar? Eu não concordo com a definição. O Novo é um partido de direita, os demais não. Todos serviam de base dos governos do PT, servem até hoje, topam políticas à esquerda. Se a gente for falar de direita, tem que ter minimamente um programa. Eles não têm. São parte de um fenômeno clássico brasileiro que é a política patrimonialista, compadrio, compra de voto. Ou seja, missão vai ser o único partido de direita? Aí eu respondi, com o programa direita, a renovação de quadros independentes será o único, sim. Meio óbvio, né? Gente, a única expressão concreta de direita que faz o ciclo completo somos nós, vocês sabem disso, né? Prossegue o entrevistador Zanin. Já houve várias tentativas de figuras da direita de descolarem do bolsonarismo e todos fracassaram. É possível haver uma direita não bolsonarista? Aí eu respondi, inclusive estamos num momento em que o bolsonarismo está implodindo, os políticos de direito traindo. É o Nicolas Ferreira traindo o Bolsonaro de um lado, o Tarcísio procurando o próprio caminho do outro, é o Novo que era super Bolsonaro agora procurando o próprio caminho. A nossa diferença é que a gente nunca escondeu as nossas diferenças do bolsonarismo. Eu jamais gostaria de trabalhar com alguém que eu considero mais burro do que eu, como Bolsonaro. Aí ele respondeu, mas que chegou à presidência. Aí eu respondi, são as vicissitudes da democracia que tem dessas coisas. Como analisa as manifestações da esquerda no domingo? Respondi. Por um lado, elas ficam revivendo uma linguagem morta, cheirando a naftalina, com Caetano Veloso parecendo uma múmia em cima de um trio elétrico. Por outro, mostra que eles se aproveitam dos erros de uma direita burra bolsonarista que entrega para eles uma perspectiva, ainda que ilusória, de lutar contra a corrupção, que não cola para ninguém, mas que na prática os reposiciona no jogo. Mostra que Lula e as esquerdas vão para uma eleição forte em 26. Por que pretende ser candidato à presidência?
É o que o grupo quer. Não era o que eu desejava inicialmente, porque eu queria trabalhar internamente. Mas se o grupo quiser, serei com o maior prazer, porque um dos sonhos nossos é chegar ao poder mesmo. Aí ele vai dizer, não é dar um passo maior do que a perna, sem aliança, sem estar estruturado em todo o país, sem dinheiro, tempo de TV? Aí eu respondi, nós já caminhamos a pé até Brasília, então nós vamos dar muitos passos. Poético, né, Riso? Porra. A gente está disposto a firmar a tese para uma fração do eleitorado, e se essa fração for suficientemente influente, tentamos disputar para ganhar a eleição. Aí ele fala, vocês cogitam apoiar um outro candidato? Zero, essa hipótese não existe. E a aliança com algum partido que apoie vocês? Apoiando o nosso programa, nós aceitaríamos. Próximo, a ideia é lançar candidatos a governador, senador? Aí eu falei, a ideia é, em todos os estados possíveis, aparecermos com chapa completa. Como cumprir a cláusula de barreira no ano que vem, que vai ser de 2,5%? Que eu respondi. Se o trabalho for bem feito, a gente passa a cláusula, mas ela não é a meta. Todos os partidos vão ter que tomar uma série de decisões muito complicadas que envolvem diminuir a sua própria legitimidade. A gente não vai fazer isso. Eu quero estender essa resposta aqui, porque muita gente me pergunta, Renan, e a cláusula de barreira? Como se fosse uma gincana que a gente tem que passar de uma cláusula. Veja, política e poder não é, vamos dizer, uma guerra para passar da cláusula. Essa é a preocupação do Aécio no PSDB, essa é a preocupação do Podemos, de todos os partidos menores que estão desesperados com essa cláusula. Não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é acumular poder e exercer o nosso programa dentro desses aparatos de poder que nós vencemos. E poder pode ser assim, podemos passar um juiz num concurso, podemos mudar a perspectiva das pessoas sobre direito penal, podemos influenciar um debate público, podemos eleger parlamentares, governadores, prefeitos, vereadores, presidente da república. Veja, este é uma função de um partido. A função do partido não é participar de uma gincana para atingir 2,5% dos votos. Esse é o entendimento geral dos partidos brasileiros. Então a gente não vai vender a mãe, vender a lógica da missão para passar da cláusula de barreira. Eu vou ser mais vocal. Vamos supor, meus amigos, procure um deputado qualquer do Centrão, Riso. Um Zé do Posto, sei lá, sabe? Acho que deve ter, até acho que tem o Zé da Borracha, tem um cara do Rio de Janeiro, que é Zé da Borracharia, Zé do Posto. Às vezes é um cara da gente boa, Zé do Pneu, alguma coisa assim. Ele vai lá, eu quero ser candidato da missão. Ele meio que compra voto, ele vota de qualquer jeito, ele mora tá com o PT, hora tá com não sei quem. Ah, bota esse cara aqui que ele vai trazer uns 100, 200 mil votos e... Sacaram? O Zé do Posto, meu amigo, sendo bem claro, vai deturpar toda a experiência política nossa. O Zé do Posto sendo candidato no Rio de Janeiro, ele vai fazer com que a experiência do militante seja uma merda, que o coletor se sinta usado, que o doador se sinta usado, que o partido tenha sido montado na prática para repetir as mesmas coisas. Muitos vão fazer isso porque a lógica da política, nesse esquema de gincana para passar da cláusula de barreira, é essa. Nós não vamos. Isso implica em eventualmente não passar da cláusula de barreira? Sim. Agora, se ao invés de passar da cláusula de barreira, nós conseguimos firmar a tese para milhões de brasileiros, eu tô feliz. Se a gente... Puta, nós fizemos 11 deputados federais, não 13. Tá? Puta, foi quase, hein? Quase, meu Deus, quase. E os 11 são 11 Kings Kataguiris, entendeu? Uma galera de altíssimo nível. Eu tô muito feliz, nós vencemos muito, nós vencemos pra cacete, porque em 2028 a gente vai para as eleições municipais, aí sim, estruturado para ganhar várias cidades importantes do Brasil, para disputar as principais capitais do Brasil. E em 30 nós vamos para ganhar a presidência da República estruturado, sem ter vendido a mãe no processo. Por isso, cláusula de barreira, entendeu? Não é uma cláusula de caráter. Eu não vou vender a mãe, nem o Partido Missão, nem nenhum dos dirigentes. Senhor Rafa Mendes, você é dirigente da missão. Você vai vender a mãe? Não. Não vamos não, cara. Não vai rolar. Vamos ser com os nossos do nosso jeito. E se não for do nosso jeito? Não será de jeito nenhum. É isso, vamos lá. Não fica difícil para um partido sobreviver não tendo feito a cláusula de barreira? Aí eu respondi, não, tem restrições, mas não são totais. Você continua tendo o direito de existir e participar de eleições. Ainda existe o fundo eleitoral que independe da cláusula de barreira. Aí ele, fundo eleitoral e partidário vocês pretendem usar? Sim. Isso é uma mudança com relação ao que defendiam no começo do MBL, não? Aí eu respondi, a gente estava essencialmente errado com uma visão lúdica, infantil e em certa medida até antipolítica. Não faria sentido pôr, inclusive, uma expansão nossa para os estados do Norte e Nordeste, onde as pessoas não têm a cultura de doação de dinheiro para fazer campanha. Você pode encontrar excelentes argumentos de que um fundo público, obviamente, sem ultrapassar os limites em termos de valor, pode ser benéfico para a democracia. Eu dou o exemplo do Nordeste, em que se não houver algum tipo de incentivo público, todo o dinheiro está concentrado na mão de medusa de coronel.
Em temas comportamentais, vocês se colocam mais claramente como de direita tradicional? Aborto, por exemplo. Eu falei, a posição nossa é a manutenção da legislação atual sobre aborto. Como vem o debate sobre a identidade de drogas? A gente já topou discutir a legalização da maconha, mas hoje a nossa discussão acabou sendo engolida para a questão das facções criminosas, virou uma questão de ocupação territorial. Então acaba sendo enquadrado numa outra discussão que é mais importante para a gente. Aí ele, como ficou o debate sobre a identidade de gênero? Essa é uma discussão que ficou envenenada por conta de um tipo de militância extremamente tóxica, a militância woke. O percentual de pessoas que se definem como trans é ínfimo na sociedade, mas se torna um tema central porque